Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao Resumindo Além. Meu nome é Felipe. Peço desculpas pela demora, gente. Minha vida está uma bagunça, mas o estudo não para e sempre que dá eu vou postando os vídeos aqui aos pouquinhos. Hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 12 do Livro dos Médiuns, que se trata da pneumatografia ou da escrita direta e da pneumatofonia, que são dois fenômenos espirituais bem interessantes, né? E bem curiosos. Bom, se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, esse aqui é um estudo do Livro dos Médiuns. Tem uma playlist aqui no canal, cada vídeo um capítulo, tudo retratado com uma linguagem assim bem simples, né? Aquele famoso papo de bar entre eu e vocês. Convido a ficar até o final. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando, para quem está querendo estudar, né? Ou até mesmo curioso que já tenha vivenciado algum fenômeno espiritual. Bom, o resumo vai ficar na tela e eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês, galera. Bom, falei bom já umas 30 vezes. É o calor. Aqui no Rio tá muito quente. Vamos pro trabalho, que é o que importa. Seguinte, galera, basicamente existem dois jeitos dos espíritos mandarem mensagens do além de forma escrita pra gente, né? A psicografia, que é como assim, se o espírito pegasse a mão de um médium e escrevesse, né, as mensagens usando a mão do médium, e a pneumatografia, esse nomezinho esquisito que eu acabei de falar, né? A caneta fantasma, a escrita direta. E esse aí é doidão, esse aí é maluco, gente. É quando assim a mensagem ela simplesmente aparece sozinha, sem ninguém segurar nada. É como se o espírito pegasse um lápis no ar e escrevesse direto no papel, sem intermediário nenhum. É por isso que é chamado de escrita direta, gente. É um fenômeno assim super raro e considerado um dos mais impressionantes dentro do espiritismo. Pode parecer até coisa de filme de terror à primeira vista, só que a doutrina espírita estuda isso legal, né? E confirma como fenômeno. Lá no começo, quando as pessoas viram mensagens aparecendo assim do nada, entre aspas, né, em louças, né, a maioria obviamente desconfiou, né? Eles pensavam que devia ser um truque, né, igual a tinta invisível, né, que aparece depois de um tempo, né? E de fato, alguns golpistas eles usavam esses truques para poder se passar por médios, né? E ganhar dinheiro. Por causa desses caras, inclusive, esse fenômeno ficou com uma fama terrível na época, né? Só que com o tempo os pesquisadores eles criaram métodos, né, bastante rigorosos para poder testar essas louças, né? E depois de muitas investigações, eles conseguiram confirmar que em alguns casos a escrita realmente parecia de forma genuína, galera, sem truque nenhum. Assim, as dúvidas aos poucos foram sendo esclarecidas. A comunicação dos espíritos através da escrita, gente, sempre pôde ter existido. Só que foi só no final do século XIX que as pessoas mais sérias provaram que esses fenômenos eram reais, gente. A ideia é que esse tipo de fenômeno não é coisa nova, não é coisa assim moderna, né? Tem um exemplo aqui bem legal. Na época da Bíblia, né, tem a história do rei Baltazar, que ele viu uma mão escrever uma mensagem misteriosa na parede durante uma festa, né? E coisas assim podem ter acontecido também na antiguidade, gente. E também na Idade Média, né? Só que naquela época as pessoas tinham medo, né? E reprimiam esses fenômenos de muitas formas, né? Voltando agora para o século XIX, né, teve um camarada, o nome dele está aqui no resumo, o Barão de Guildenstubbe, acho que é assim que se pronuncia, em Paris. Meu francês é horroroso. Ele começou, gente, a estudar isso mais a sério, né? Publicou um monte de exemplos dessas escritas e tudo mais, né? Por ele ser uma pessoa respeitada e também ter tomado muitos cuidados, né, nos seus experimentos, ninguém conseguiu acusar esse cara de fraude, né? E o mais legal, outras pessoas também começaram a conseguir resultados semelhantes, né? Isso mostrou assim que a pneumatografia ela é um fenômeno espiritual real, apesar de ser bastante absurdo. Essa escrita direta, pessoal, ela ocorre
através da concentração, da prece e da evocação. E ela pode também se manifestar, né, em diversos lugares diferentes, né? Pode ser uma igreja, um cemitério, ou até mesmo em uma sala, né? O mais importante não é um local, mas sim duas coisas que eu separei aqui para vocês, né? A primeira, que as pessoas envolvidas no fenômeno, elas estejam com boas intenções, isso é fundamental. E a segunda, que entre essas pessoas tenha alguém com o dom certo, ou seja, o médium para servir de canal para comunicação. Como que isso acontece, já expliquei em vídeos anteriores. Lá no começo achavam que precisavam de material, de lápis, de papel, né, para poder escrever a mensagem. Só que depois eles descobriram que só o papel, gente, já era o suficiente. As letras, elas simplesmente apareciam no papel como se estivessem sendo impressas, né, por uma espécie de força invisível, né? Isso mostrava que a tinta e o grafite vinham do próprio mundo espiritual, galera. Por isso que é um dos fenômenos assim mais absurdos e mais surpreendentes. As experiências mostraram que o espírito ele é capaz de criar a matéria necessária para poder escrever, né? As experiências que foram feitas mostraram que eles não precisam de caneta, lápis, ou tinta que a gente usa, né? Do material que a gente usa, né? E de onde que eles tiram esse material para poder escrever, gente? Ele que eu falo o espírito, ele pega uma espécie de matéria-prima invisível que existe em todo lugar, né? Vivo falando isso nos vídeos aqui, conhecido dentro do estudo do espiritismo como fluido universal. E ele usa a força do pensamento, a força de vontade para transformar esse fluido em tinta, né? E não é limitado apenas a só um estilo, né? A gente pode criar estilos e tintas diferentes, né? Escrita que parece feita com tinta comum, a lápis, né? Ou até mesmo uma substância parecida com o giz pastel, né? Inclusive, o livro ele dá um exemplo de uma menina que recebeu várias páginas escritas com esse tipo de pastel espiritual, né? Ou seja, não é só rabisco a esmo, né? Pode ser um material variado, né? Um espírito usando apenas a força do pensamento, gente, ele consegue materializar a sua própria tinta do nada para poder escrever mensagens no mundo físico. Esses fenômenos, gente, ou outros eventos que o livro menciona, né, eles são exatamente pistas que os espíritos deixam pra gente. Eles são, assim, bastante importantes porque mostram pra gente que existe uma lógica por trás disso tudo, né? Dentro das leis do mundo espiritual que a gente não tem domínio, que a gente não conhece, né? Isso ajuda a gente a separar, principalmente, muito foco nisso, hein? O que é real do espiritismo daquilo que é só superstição. Porque é muito fácil pra gente confundir as coisas. Por exemplo, quando a gente para poder observar direitinho como essas coisas acontecem, a nossa fé fica mais forte, né? Por quê? Porque a gente para de apenas acreditar e começa a entender como que esses fenômenos funcionam, galera. Mesmo quando a mensagem da escrita direta é curtinha, né? Só uma palavra, um rabisco, que nem dá pra gente poder entender direito, né? Isso ainda tem um valor gigantesco, né? Uma prova concreta, né? Uma prova material que existe alguém do outro lado tentando se comunicar com a gente, né? E é a confirmação de que a influência dos espíritos é sim real. Vou falar um pouquinho agora do outro fenômeno, né? A pneumatofonia, gente, que é um fenômeno pelo qual os espíritos podem reproduzir sons vocais semelhantes à voz humana. É como se um espírito ele conseguisse basicamente emprestar um pouco de energia do ambiente para poder criar um som que imita a voz de um ser humano, uma voz humana. Um detalhe bastante curioso é que, assim, segundo a doutrina, alguns espíritos que ainda estão muito apegados à vida terrestre, que nem percebem que já morreram, eles tentam falar com a gente como faziam quando estavam vivos. E o resultado, gente, pode ser esse som estranho, né? Sem corpo, né? Mas calma, nem tudo é assombração. Pessoal, é muito importante a gente não confundir as coisas, né? Tem uns exemplos que eu separei aqui, ó. Um ronco no ouvido porque você está com sono, né? Um estalo
no prédio, né? O zumbido normal do teu próprio corpo e etc, né? Não. Não é pneumatofonia, né? A pneumatofonia seria especificamente quando esse som parece mesmo a voz de uma pessoa, né? Uma palavra clara na sua cabeça, sem uma explicação física no local. A diferença entre os sons comuns e os pneumatofônicos, gente, está na presença de um sentido inteligente por trás do fenômeno, né? Os barulhos comuns, os zumbidos, estalos, né? Os rugidos, eles são sons naturais que acontecem por causa do vento, da madeira, um tubo solto, né? E inúmeras outras circunstâncias. Eles não significam nada, eles são somente ruídos, sem nenhuma intenção inteligente. Já os sons pneumatofônicos, gente, os de origem espiritual, eles são como se alguém estivesse tentando falar com você através desses barulhos. A grande diferença é que eles têm sentido. Por exemplo, você faz uma pergunta e escuta 3 batidas para dizer sim. Os sons formam uma sequência que parecem um código, né? Elas acontecem em resposta aos seus pensamentos, né? Se é só sim, barulho de casa é provavelmente algo físico, né? Sem significado. Agora, se os barulhos parecem estar respondendo a você, seguindo uma lógica, né? Ou tentando passar uma mensagem, aí pode ser um sinal de que existe sim uma inteligência por trás disso, né? O que nesse contexto seria atribuído a um espírito, a esse fenômeno. Então, galera, em certas ocasiões, especialmente quando a pessoa está meio adormecida, podem ser ouvidas vozes, né, nomes ou até mesmo frases inteiras, né, com grande nitidez. Algumas pessoas acreditam que isso, inclusive, possa ser algo espiritual. Só que na maioria das vezes é o cérebro da gente que só tá brincando. Tipo assim, uma alucinação leve, sem problema, né? Agora, gente, a parte realmente interessante é quando a pessoa tá totalmente acordada, lúcida e consegue ter uma conversa consciente com essa voz. Aí a explicação espiritualista entra com mais força, né? Dizem que pode ser um diálogo verdadeiro com o espírito, né? Essa voz pode aparecer de 2 jeitos, gente. Gente, separei aqui para poder mostrar para vocês, né? Como um pensamento, né, diferente, né? Você simplesmente ouve dentro da sua mente, mas parece que não é você quem está tendo aquele pensamento. E também como uma voz de verdade, né? Como se alguém estivesse do seu lado falando com você. Geralmente isso acontece do nada, né? Sem querer. E é muito difícil fazer isso acontecer de propósito. Em suma, gente, em resumo, quando a gente está quase dormindo, né? Normalmente é o nosso cérebro que está agindo. Quando a gente está acordado, no estado de plena lucidez, né? Pode ser realmente um espírito se comunicando. Bom, assim a gente fecha o capítulo 12 do Livro dos Médiuns. Se você sobreviveu até aqui, está curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente pra galera. Vivenciou algum fenômeno parecido, né? Tem conhecimento de alguém que tenha vivenciado? Comenta aí, vamos trocar experiência, vamos trocar ideia. Isso nunca me aconteceu. Mas imagino que seja uma coisa muito interessante, né? Algumas vezes pode ser até confundido com loucura ou alguma outra questão. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Próximo vídeo a gente continua os estudos. Valeu, falou, forte abraço. Fora da caridade, nossa salvação.